Bom, e com a retomada do setor, viagens de incentivo se tornam opções interessantes para otimizar resultados empresariais e motivar colaboradores. E nós convidamos aqui no Jornal TV Sul hoje a Thaís Sakelli, diretora de eventos e viagens de incentivo da TGK Travel, que vai falar sobre os cuidados necessários para planejar esse tipo de viagem. Bom, Thaís, seja bem-vinda ao Jornal TV Sul, tudo bem? Obrigada, Adriano. Eu vou bem e você? Vamos bater um papo aqui. A primeira questão, a primeira pergunta, o que seriam essas viagens de incentivo? As viagens de incentivo, elas têm por conceito serem viagens de experiência, né? Então, elas são viagens de premiação. Ou seja, uma empresa, seja ela do porte que for, desenvolve uma campanha de vendas interna, seja para colaboradores internos ou seja para clientes. Quando as pessoas batem essas metas, elas ganham uma viagem que a gente chama de viagem de incentivo, que é uma viagem cheia de experiência para um destino que pode ser um destino comum, mas o que caracteriza ela efetivamente como uma viagem de incentivo são as experiências que a gente agrega à viagem. Ah, sim, bacana. E tem as viagens de incentivo e as viagens corporativas. Quais são as diferenças? Elas são bastante distintas, né? As viagens corporativas, elas são as viagens que os funcionários, os colaboradores, eles fazem a trabalho. Então, para visitar um cliente, para visitar uma fábrica, alguma coisa nesse sentido. E a viagem de incentivo, como eu expliquei anteriormente, ela é uma viagem de experiência, é uma viagem de descanso, de networking, é uma viagem de premiação. Ou seja, a pessoa atingiu uma meta, atingiu um objetivo da empresa e ganhou uma viagem exclusiva para ela. Sim, e como que uma viagem de incentivo ela pode colaborar com os resultados de uma empresa? Elas causam um engajamento muito grande entre os colaboradores, seja entre os colaboradores ou seja os clientes, porque a gente tem essas duas vertentes, né? Então, o engajamento dessas pessoas no atingimento das metas, a disputa sadia interna para o atingimento das metas, já que é uma campanha que é declarada pela empresa, há um regulamento, há um objetivo onde a empresa quer chegar para atingir aquela meta. E o premiado, de uma maneira muito geral, a pessoa que participa da viagem de incentivo, ela se torna um propagador das próximas campanhas. Thaís, somente as multinacionais podem fazer essas viagens de incentivo? Não, qualquer empresa de qualquer porte, Adriano. Na TGK, a gente tem experiências com clientes que têm poucos funcionários, então é uma loja pequena, por exemplo, é uma loja de tinta, que tem lá os seus 30, 40 colaboradores, e eles querem construir uma campanha de vendas ali, com a viagem como benefício à premiação final, e as multinacionais. Então, o nosso papel enquanto agência é adequar o nosso roteiro e a nossa viagem ao perfil da pessoa que vai ser premiada, né? Então, se a gente estiver falando aqui, por exemplo, e aí eu vou te dar um exemplo prático, a gente atende na TGK uma empresa multinacional que vende tinta e a gente atende várias lojas, vários clientes que são desse nosso cliente multinacional. E a gente faz campanhas de incentivo para os dois perfis, são viagens diferentes, porque a gente, de novo, faz o fit com o colaborador que vai ser premiado, com a pessoa que vai ser premiada, mas é uma viagem extremamente democrática que a gente pode trabalhar tanto dentro das multinacionais como dentro das pequenas empresas também. Ah, sim. Essas viagens de incentivo são uma tendência que está crescendo muito. Ela é sempre uma tendência, né? Existem, de novo, estudos de associações que fazem parte da nossa indústria que já provaram que uma viagem de incentivo ela fica na memória afetiva de um colaborador por até 10 anos, né? Ao contrário, quando o colaborador ganha um bem de consumo, como, por exemplo, uma televisão ou um carro. Normalmente, e aí dependendo do perfil dessa pessoa, aquele bem de consumo, às vezes ele é vendido para reverter em dinheiro, né? Ou às vezes a pessoa só coloca ali na casa dela e acabou. A memória, não se cria uma memória afetiva com aquilo. Então, a viagem de incentivo, a gente já sabe que ela cria uma memória afetiva muito grande e que fica marcado. Mesmo que o colaborador saia da empresa
depois de algum tempo, por algum motivo, razão ou circunstância, aquela viagem ficou marcada na memória dele. Quais os principais cuidados ao planejar uma viagem de incentivo? Vamos lá, a gente tem que entender, a primeira coisa que a gente vai entender com a empresa que quer construir essa campanha com a viagem de incentivo como premiação, é qual é o perfil desse premiado, para a gente ser assertivo na hora de dizer um destino, ou um hotel, ou uma experiência que vá de acordo com aquele perfil. A gente também entende com os nossos clientes qual é o objetivo da viagem. A gente já sabe que já teve um objetivo primário atingido, que é o atingimento de meta, da meta da campanha, né? Mas, eventualmente, essa campanha ela tem um objetivo extensivo a ela, né? De networking, de trazer esse colaborador para perto da marca, enfim. Então, a gente entende qual é o objetivo que a empresa tem ao final dessa viagem de incentivo. Todas as experiências que a gente propõe dentro das viagens e, obviamente, e isso tem sido uma condição, principalmente pós-pandemia, se a gente já pode chamar assim, é o planejamento da parte de documentação, que mudou muito, né, no período pré-pandêmico para agora. Ah, sim. Thaís, tem mais algum ponto que você gostaria de acrescentar? Eu queria acrescentar, o Adriano, que a gente tem como prioridade, naturalmente, o conforto daquele premiado, né, durante toda a viagem. Então, por exemplo, a gente faz sempre antes uma anamnese dos eventuais problemas de saúde ou de locomoção que aquela pessoa tenha, para a gente poder adaptar também a viagem a essas pessoas, uma anamnese de eventuais restrições alimentares, porque a gente vai providenciar, mesmo num mundo de 30, 40, 50, 100 pessoas dentro de um grupo de incentivo, a gente vai cuidar daquelas pessoas que tenham restrições alimentares de uma maneira muito única. A gente sempre proporciona para eles mimos antes, durante e depois da viagem. Então, é a entrega de uma necessaire, é a entrega de carta diária no nome do colaborador, enfim. O colaborador, o premiado, aquela pessoa que ganhou a viagem, ela é a nossa grande estrela, né? E a gente trata todas essas pessoas como se elas fossem únicas, extremamente importantes para a gente. E, por fim, eu acho que eu queria deixar só o recado, em meu nome, em nome da TGK, agradecer aí o espaço que vocês estão proporcionando para a gente fomentar o que é uma viagem de incentivo, desmistificar o que é uma viagem de incentivo e fomentar o turismo de uma maneira geral.